Hoje a gente conecta placas de sinalização com gatos. Também tem uma rã que brilha no escuro e muita luz. O Hiperconectado começou. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Hiperconectado. Toda semana a gente te mostra por aqui como a ciência faz parte do nosso dia a dia e hoje a gente está falando sobre fluorescência e fosforescência. Mas antes de partir para esse assunto brilhante, vamos dar um alô para a nossa plateia virtual. Queria dar boas-vindas para todo mundo e aproveitar e chamar para se apresentar aqui o Paulo. Onde você está, Paulo? O que você faz? Aparece aqui para a gente. Bom, a gente estuda bastante os fenômenos, da luz e tal, então a gente vê bastante essa parte de fluorescência e fosforescência, principalmente em química analítica, a gente vê bastante isso dos fenômenos que acontecem, para ver, para como analisar, as substâncias e os fenômenos ópticos que acontecem, principalmente isso. Na biologia, a gente tem isso num momento bem particular, que é como identificar escorpião no escuro. Você sai com a luz negra e você pode ver o escorpião brilhando verdinho, fica super fácil de ver ele embaixo das coisas assim. Vitória, aproveita você também e dá um oi aqui pra gente. Onde você tá? Estou aqui em São Paulo, na cidade de Lorena. Eu faço graduação em Engenharia Química na Universidade de São Paulo, campus Lorena. E esse brilhar no escuro que a gente está contando é, na verdade, uma mistura de vários fenômenos como a fluorescência e a fosforescência. Para poder entender a diferença entre eles, a gente foi conversar com o químico Henrique Thoma. Henrique Eise Thoma é um pesquisador brasileiro, membro titular da Academia Brasileira de Ciências na área de Ciências Químicas. A fluorescência e a fosforescência são um caso particular de resposta de um corpo perante uma radiação. É uma coisa muito genérica. Ela pode ser espontânea ou ela pode ser induzida. Então, são fenômenos que fazem parte de um leque de fenômenos ópticos que também incluem espalhamento de luz, absorção de luz, reflexão de luz, difração de luz. E a fluorescência é um caso particular onde a luz é absorvida, então o material transporta essa luz, vai para um estado de energia mais alta. Normalmente, ela não emite, porque ela dissipa essa energia como calor, pelas colisões que ocorrem. Mas quando o composto, o corpo, ele é isolado, a energia fica confinada naquele estado, o tempo suficiente para ela se acumular e depois liberar. Então, se ela libera de uma maneira rápida, é fluorescência. Se ocorre um fenômeno de mudança de rotação do elétron, chamado spin, aí gera um fenômeno de fosforescência. A fluorescência ocorre geralmente em 1/1000º de segundo. E a fosforescência é 1000 vezes mais lenta, ou bem mais lenta. Então é milissegundos, 1/1000º de segundos. O que faz, por exemplo, quando eu passo uma caneta marca-texto, quando eu uso alguma coisa com aquela cor neon chamativa, eu tenho a impressão de que aquela coisa está brilhando? Então, todo o material que é fluorescente, como o caso das etiquetas, dos mostradores, eles são materiais fluorescentes. Elas só emitem luz quando excitada com uma outra luz de energia mais alta. Se você não joga uma luz de energia alta, ela não emite. Mas esses mostradores, marcadores, como a luz ambiente é muito dispersa, sempre tem um pouquinho de energia quase ultravioleta que ativa esse sinal. Então, são sistemas de fluorescência, a emissão é rápida e a persistência é pequena. Cada cor que podemos ver tem uma certa quantidade de energia. As cores mais próximas do roxo e do ultravioleta têm mais energia, já as mais próximas do vermelho têm menos. E quando um objeto fosforescente ou fluorescente absorve luz e gasta energia, ele só pode devolver cores com menos energia do que a luz absorvida. Por isso, a luz negra, que tem luz ultravioleta, pode ativar tantas cores fluorescentes, já que ela é a cor que tem mais energia. Agora, existem materiais em que você provoca defeitos na estrutura, de maneira que a luz fique aprisionada em cavidades. Então, mesmo que você apague a luz, elas continuam emitindo.
uma luz de luminescência persistente. Isso é muito bom em marcadores, em estrada, em lugares onde a luz tem que ainda permanecer brilhando, mesmo quando não está incidindo uma luz de excitação. Existem compostos que são chamados quantum dots ou pontos quânticos. Hoje está na moda porque os melhores televisores hoje são de pontos quânticos. São pontinhos que brilham. Então, uma aplicação bonita desse material é que se você tiver um material metálico, uma ponte, uma peça de avião, uma ferramenta, você pega e borrifa esse material com a nanopartícula magnética e o corante e o agente fluorescente, ele vai justamente nas trincas do metal. E você enxerga todos os defeitos e fraturas que visualmente você nunca detectaria. Então eu uso a luz negra, outra luz que a gente não está acostumado, que a gente não enxerga, para marcar alguma coisa que a hora que eu lançar a luz dela, eu só vou ver aquela parte brilhando. E para detectar fraturas, que é uma coisa fundamental, porque você entra no avião, todas as peças de equipamentos desse porte têm que ser monitorados com banhos desse material. E ainda tem muita coisa legal que a gente pode fazer usando a luz. Dá uma olhada no que mais o Toma mostrou pra gente. Aqui eu tenho um sal de ouro, uma solução de ouro, de sal de ouro dissolvido. Eu pego qualquer placa de ouro, dissolvo em ácido, formo algo assim, bem pouquinho, né? Então eu tenho a solução de ouro. Isso aqui são reagentes que nós desenvolvemos aqui no laboratório. É uma solução reativa, na realidade é um medicamento, e eu coloco aqui ouro com essa solução reativa. No começo não acontece nada, aparentemente. Depois começa a mágica. Está mudando de cor. Veja o que acontece. Então, o ouro está gerando nanopartículas, ainda está muito pequenininha, e de repente ocorre a mágica. Fica vermelho, vai ficando cada vez mais vermelho, e a quantidade de ouro que tem aqui é uma coisa ínfima. Se você evaporar, não tem nada. É quase de 1/1000º de grama, é nada, praticamente nada, mas vale mais do que ouro. Sabe por quê? Porque você pode colocar isso numa célula, ela vai numa célula, você joga uma luzinha dessa com laser, a célula aquece de 15 a 20 graus, mata a célula, você mata um tumor. Ah, então eu coloco um marcador, o remédio, para falar, vai só para a célula do tumor. Exato. E ela, como é uma partícula que absorve luz, ela aquece e mata o tumor. Quer dizer, se a gente viu antes a fluorescência ajudando a identificar falha no metal, aqui você está ajudando a identificar as células do corpo que estão com falhas e destruir elas. E fazendo duas coisas, diagnóstico, porque ele vai na célula cancerígena, e terapia. Por isso que é chamado teranóstica, é terapia e diagnóstico. E a gente tem também um outro exemplo de como estão usando esse fenômeno nas estradas da Holanda. Dá uma olhada nessas imagens aqui. Isso aqui é a estrada com uma tinta fosforescente marcando ela, então mesmo se você não tiver com o farol do carro ligado, você consegue ver toda a marcação da pista como ela está ali. Aí eu aproveito para fazer uma pergunta para vocês aqui na plateia. O que vocês gostariam que fosse sinalizado com fluorescência ou com fosforescência na casa de vocês, por exemplo, para você poder ver no escuro o que está acontecendo? Leide, por favor, conta aqui pra gente o que você quer brilhando na sua casa. Certeza o caminho para o banheiro e para a cozinha. Foi a primeira coisa que eu pensei. Você vai ali, exato, você vai no escuro, meio tateando, e às vezes o dedinho acaba parando numa quina. Então seria interessante. Então, duas sinalizações, uma para a quina dos móveis e outra para você poder fazer o caminho sem acender aquela luz que acorda todo mundo. E você, Renato? Para minha escada e para minha geladeira, para a gente não fazer tanto barulho quando a gente vai descer de madrugada para tomar um copo de água ou tentar ir no escuro e acabar tropeçando no último degrau. Moro há 5 anos na minha casa e mesmo assim ainda erro a quantidade de degrau.
Obrigadão, gente. Para falar de aplicações da fosforescência, como nas placas de sinalização e por que elas brilham, a gente também foi falar com o químico Lucas Rodrigues. O Lucas Rodrigues é professor doutor do Departamento de Química Fundamental da Universidade de São Paulo. Esses materiais, eles têm as condições que você é capaz de enxergar quando o seu olho está adaptado ao escuro. Então, esses materiais, por exemplo, dessas placas, eles têm que brilhar por 14 horas. O que ele tá fazendo, na verdade, é um fenômeno que ele absorve a luz e ele vai armazenando essa luz e vai emitindo ela aos poucos. A gente chama de fosforescência, né, que é o nome que vem lá historicamente, mas ele é um pouquinho diferente, que o que ele está fazendo, ele está armazenando luz no que a gente chama de defeitos. Por que toda placa, toda sinalização luminosa que eu vejo, ela tem essa cor esverdeada e não, por exemplo, alaranjada ou avermelhada? Então, a sinalização de emergência, elas são feitas de um material que é esse material, esse é o pó dela, né? Esse é o pó que gera. Você vai ver que ele tem essa cor verde, azulada, normalmente. E por que isso? Porque o seu olho, quando está acostumado ao escuro, ele é mais sensível ao verde. Então, para você conseguir enxergar por mais tempo a sinalização de emergência, ela é de cor verde. E aí, qual que é o problema da uso externo, né? A temperatura. Esse é um fenômeno que ele depende de temperatura. Então, se você pega uma placa dessa daqui e você dá bastante energia para ela, porque eu estou usando uma lanterna de ultravioleta. Então, nós estamos vendo ela continuar brilhando porque a temperatura ambiente é suficiente para liberar esse defeito. Porém, se eu congelar essa placa... Dá para sentir que ele está bem frio. Está bem gelado. Ele está a 77 Kelvin, então mais ou menos menos 200 graus Celsius. Se eu fizer o mesmo experimento que eu fiz agora e colocar a luz aqui, mas eu congelar ele no nitrogênio... Nesse caso, ele brilha, mas a hora que eu tiro, ele para de brilhar. Tô vendo. Aqui em cima, onde ainda está quente, ele continua brilhando. Aqui onde está frio, ele não brilha mais. Que legal. Porque essa parte não tem energia, não tem calor suficiente para liberar essa luz que está armazenada. Agora, se por outro lado, eu pego água quente e coloco na parte que a gente irradiou agora há pouco... Ele está liberando toda a luz que estava guardada. Toda a luz estava guardada. Então, uma aplicação interessante desses materiais que o pessoal tem trabalhado são etiquetas inteligentes, que vão detectar se o seu alimento, a sua vacina, ela foi descongelada no meio do caminho, no meio do transporte. Se você coloca uma etiqueta dessa, que você excita ela, você dá energia para ela antes do início da viagem. Enquanto ela estiver congelada, ela está armazenando essa luz. A hora que ela chegou no seu destino, você tira a etiqueta e você vê se ela está brilhando. Se ela estiver brilhando, quer dizer que foi armazenado, congelado durante todo o transporte. Se você chega, você tira a etiqueta e ela não está brilhando, quer dizer que durante o transporte ela recebeu calor numa quantidade que você não queria. E aí você perdeu, na verdade, o alimento, a vacina. O sensoriamento mais atual que se trabalha com esses materiais hoje é para bioimagem. Né? Então, eu mostrei aqui o material verde, mas nós temos aqui outros materiais que emitem outras cores. Esses dois aqui, por exemplo, eles vão emitir vermelho. E vermelho e energias um pouquinho menores, como o infravermelho, elas são transparentes no tecido biológico. Então, hoje, um grande estudo desses materiais que persistem à luz é na parte de bioimagem ou de fenômenos para transparência biológica. Então, você faz partículas que você excita elas antes de injetar no corpo. Hoje o teste é tudo em rato ainda, né? Ratos. E você consegue seguir esse material por 3, 4, às vezes 5 dias. Dependendo do que estiver ligado na superfície dessa partícula, então um antígeno, por exemplo, você pode seguir e saber exatamente onde está aquela sua partícula. Então, se você coloca algum sensor para detectar algum tipo de tumor, você barateia, porque o PET scan hoje é muito caro, né? E você precisa de flúor radioativo. E esse é um caso que você não precisaria. Você usaria luz infravermelho
que vai atravessar o corpo e você vê onde ela está concentrada. Essas aplicações médicas que a gente viu são algumas das possibilidades de uso dessa tecnologia que a gente ainda não vê sendo aplicada para as pessoas, mas está todo mundo ansioso para dar certo. No próximo bloco, a gente também vai ver como a fluorescência e a fosforescência se manifestam na natureza e em outros seres vivos. O Hiperconectado já volta. De volta com o Hiperconectado e hoje a gente está falando sobre fluorescência e fosforescência. E eu queria aproveitar e perguntar para o pessoal da plateia se dentro desse rol de fenômenos vocês já viram olho de gato brilhando no escuro. Pode ser o sinal da estrada mesmo ou o olho do gato mesmo. Vocês fazem ideia do porquê que isso acontece? Desculpa, eu já tomei um susto no meio da madrugada com o meu gato, com o olho dele brilhando no escuro. Em sua defesa, Teodoro, eu fui fazer uma vez um passeio de campo que era pra gente ver aranhas na graduação de biologia. E aí falaram, você aponta a lanterna pra grama que você vai ver uns pontinhos brilhantes, é o olho da aranha. E eu apontei achando que ia ter 1, 2, tinha 300 assim no gramado inteiro. A gente saiu rapidinho da grama de lá. Para entender como isso acontece com um especialista, a gente aproveitou para conversar com o Norberto Peporini Lopes. O Norberto é mestre em ciências farmacêuticas e doutor em química pela USP. Ele explica pra gente por que os olhos dos felinos brilham no escuro. Esses animais, os felinos, entre outros na natureza, evoluíram durante milhares de anos com a necessidade, por exemplo, de obter sua alimentação no período noturno, podendo ser, por exemplo, através da caça. Isso significa o quê? Uma maior necessidade de enxergar a sua presa com uma menor quantidade de luz. A primeira coisa que nós podemos pensar é que o brilho talvez pudesse ser pela abertura da pupila. Sim, é verdade. A pupila, ou seja, a janela do nosso olho, que abre e fecha para a entrada da luz, no caso dos felinos é 50% maior que nós humanos. Isso permite sim que o animal enxergue mais, pois a quantidade de luz que chegará nos bastonetes, que são as células que reconhecem, transformam essa informação e mandam para o cérebro, é maior, mas não explica o fenômeno. Na realidade, várias espécies evoluíram para ter uma estrutura dentro do olho conhecida como tapetum liquidum, que vem de tapete para o latim. Essa estrutura anatômica, que nós, por exemplo, humanos, não temos, ela fica no fundo do olho, atrás da retina, e ela é rica em cristais. Esses cristais refletem a luz e mandam de volta na parte de trás da retina. Isso dá uma segunda oportunidade de reconhecimento visual. Além disso, nessa região, nós temos um acúmulo da substância química chamada riboflavina, popularmente conhecida como vitamina B12. A sua excitação ajuda em todo esse processo numa maior produção dos sinais elétricos, que são entendidos pelo cérebro e aí sim transformados dentro da nossa cabeça em uma imagem. Então, é toda uma adaptação do olho desses animais para que possam enxergar no escuro. Isso acontece só com gatos, como já dito? Não. Golfinhos, peixes, pela necessidade de enxergar com menor quantidade de luz no fundo do rio, também tem. O que acontece é que toda essa reflexão de luz que nós temos ali, quando nós iluminamos com uma lanterna, que não é o normal na natureza, essa reflexão toda dos cristais retorna para fora do olho. E aí sim, nós podemos ter aquele fenômeno. Você vê que legal? Eles realmente fazem uma fluorescência parecida com a fluorescência das placas de trânsito que a gente usa para poder enxergar no escuro. E os olhos dos felinos são um exemplo comum de fluorescência na natureza, mas tem um outro, descoberto recentemente, que eu acho muito maluco. É o exemplo das rãs fluorescentes. O Norberto também falou delas pra gente. É muito comum a gente associar a lembrança de rã com aquele animalzinho verde. E, bom, como explicar aquela coloração? Muita gente acredita que são pigmentos na pele que são verdes. Na realidade, as rãs, essas mais verdinhas que nós conhecemos, elas evoluíram num sistema muito interessante.
A maioria dos organismos de todos os reinos tem uma classe de proteína que chama serpinas. São muito conhecidas porque elas inibem umas enzimas chamadas proteases e que vão influenciar no processo de coagulação e inflamação. Mas nesses anfíbios, essas proteínas evoluíram um pedaço delas e passaram a reagir com a biliverdina. A biliverdina é a substância que, quando nós damos uma pancada, forma aquela cor roxa do hematoma. Bom, esses animais evoluíram para um complexo que essa proteína, ao reagir com essa substância química, forma uma cor muito intensa. E isso recebe um nome de clorólise. E esse azul muito intenso, que está abaixo da pele da rã, que é amarela e transparente, a combinação do azul com o amarelo dá o verde que nós enxergamos. Mas isso confere a capacidade da rã ter o fenômeno da fluorescência à noite? Não. A fluorescência que pouquíssimas espécies de rãs apresentam, o que foi descoberto é que existe uma classe de substâncias que nós batizamos de iloínas e que essas iloínas, elas têm a capacidade de fluorescer, ou seja, ela recebe a luz num comprimento de onda mais curto e devolve num comprimento de onda maior. Isso significa que as fêmeas desses animais agora podem enxergar à noite o macho que está cantando. Parece pouco, mas isso permite entendermos com muita clareza como ocorre o processo de identificação para acasalamento. Essa nova classe de substância química identificada e descrita como as iloínas permite agora, principalmente nas noites de luar, a absorção pelo animal, através dessas substâncias, um retorno e, por incrível que pareça, no máximo de absorção do bastonete da rã, ou seja, a rã por si só enxerga muito melhor naquele comprimento. Isso é mais uma das curiosidades e uma das belezas da biologia. Você vê? A rã tem um brilho neon que aparece durante a rave dela à noite, para a fêmea não só curtir o som, mas conseguir identificar os machos na luzinha do luar. Vou aproveitar e vou perguntar para vocês, a plateia, vocês esperavam um revival desse, da moda neon, da tinta para luz negra, no meio da natureza com uma rãzinha brilhando? Aliás, vocês já foram em alguma festa, algum lugar que dava para ver justamente mais por conta desse tipo de brilho? Renato, por favor. Fui numa virada cultural antes da pandemia com uma blusa neon. E aí tiraram várias fotos e eu consegui me olhar em todas as fotos. Todas as fotos estava eu lá. E é doido porque na luz normal, né, quando a gente está olhando, nem parece tanto, mas quando você fica justamente ali na luz negra ou alguma coisa assim que brilha mais, fica muito destacado isso, né? Sim. Foi uma dica que me deram para não perder o filho em viagem. Bota uma roupa neon que você vai saber onde ele está para qualquer canto que ele corre. Gente, brigadão pelas histórias, pelo compartilhamento de vocês. Espero que a gente converse sobre mais coisas e fale de mais luzes e traga mais histórias legais dessas. É sempre um prazer ter vocês por aqui. Eu, Átila, sempre fico maravilhado com essas situações da ciência, onde a gente tem uma nova aplicação de uma tecnologia que a tecnologia pode até ser familiar, mas o fenômeno é totalmente novo. São fenômenos que a gente está até acostumado a ver, como o interruptor que brilha no escuro ou as placas de trânsito na estrada. Agora, eu aposto que você nunca tinha conectado isso com o câncer ou com a detecção de raio-x, muito menos com rãzinhas. Espero que você tenha curtido essa luz que a ciência pode trazer para tantas coisas e a gente se vê na semana que vem.